Ele teve uma morte súbita. Foi horrível, sofremos demais. Ele também sofreu muito. Aquele ataque fulminante do coração, aquele levou um tiro que o matou rapidamente. Um sofrimento muito grande. Ficamos surpresos, um assalto, um atropelamento, várias formas de morte, não exatamente instantânea, mas rápida. Agora, outros sofrem meses, não dias, muito mais, meses, até anos para morrer, para desencarnar. Sofrem, agonizam terrivelmente, o sofrimento é imenso, o consumo de remédios, medicamentos que não estão fazendo efeitos, e o corpo sem condições de reagir e nem de partir. Agora, pergunto, qual é a morte mais dolorosa? Qual é a morte que traz mais pesar, mais agonia, mais desespero? Qual morte? Aquela rápida, independente de como foi, ou aquela lenta, a descoberta de uma doença sem cura e que remédios não tem como melhorar, não tem como dar qualidade de vida muito mais? Qual morte é mais sofrida, mais dolorosa? Para aqueles que ficam, a morte rápida, instantânea, é um choque. Está tudo bem, sorrisos, planos para amanhã, planos para daqui a pouco, e a pessoa cai, desfalecida, e desencarnando já. Há um choque, todas as pessoas que estão perto veem aquilo e entram em desespero. É uma reversão de valores, de emoções principalmente. É um sofrimento muito grande. Saber que estava tudo maravilhoso e agora não temos mais aquela pessoa, de uma hora para outra não temos mais aquela pessoa, não temos mais aqueles planos, que será da minha vida, que será de mim, o que vou fazer? De certa forma é um egoísmo. Estamos pensando em nós. O que vou fazer sem aquela pessoa? O que vou fazer da minha vida se aquela pessoa era a minha vida? Nos dois casos, pensamos assim. Somos um pouco egoístas, pensamos muito mais em nós do que no sofrimento que a pessoa estaria passando naquele momento, ou que passou durante muito tempo, caso um desencarne que foi demorado. O choque de quem vai ficar é muito grande, mas é rápido. É um sofrimento, posso dizer, curto, por experiência que eu já tive de estar do lado de pessoas. O sofrimento daquelas pessoas que vão ficar, mas tem alguém agonizando semanas, meses, às vezes até anos. Sabemos, a pessoa que vai ficar sabe que está na hora. Chega um momento, não aceito, não quero, não vou deixar, vou rezar para Deus, promessa e tudo mais, mas no fundo não quero aceitar que não tem mais salvação, não tem mais retrocesso do estado físico do adoentado. Não tem mais retrocesso porque o corpo não conseguirá se recuperar. Os remédios estão mantendo a pessoa viva. Não estão trazendo ela à vida novamente, como deveria, como oramos para isso. Já tive experiência com pessoa debaixo do teto que eu morava. Chegou um momento, eu disse para as pessoas: vamos rezar não para que ele melhore, vamos rezar para que aconteça com ele o melhor.
Vamos deixar de ser egoístas, vamos deixar para lá como eu fico se ele se for. Vamos pensar em como ele ficaria se ficasse por aqui, como ele viveria, como ele está vivendo até mesmo na presente situação de sofrer medicamentos. Pessoas que não choram na frente dele, mas aparecem com os olhos vermelhos de tanto chorar num aposento ao lado. O sofrimento de quem leva semanas, meses, anos de partir, a pessoa, o adoentado, não saberia dizer, eu nunca passei por essa situação, mas eu imagino que o corpo chega um momento, começa a não mais transmitir as dores, está fragilizado, o cérebro não registra mais o estado do físico da pessoa, porque um anjo da guarda, se este debilitado for merecedor, um anjo da guarda o recompensa pelas coisas boas que tenha feito, pelo karma que tenha realizado, o recompensa não deixando que sinta mais dores. Algumas cartas psicografadas dizem que a pessoa, o desencarnado, numa morte violenta, uma queda, por exemplo, um afogamento, perde a consciência ou desencarna, morre antes do acontecimento que tira a vida. A morte cai antes de tocar o solo para destruir o corpo, antes de tocar o solo, o espírito já abandonou o corpo. Então não vai sentir dor. Cartas psicografadas que eu já ouvi falar dão conta disso. Então, a pessoa que está muito ruim, fragilizada, doença, várias doenças no corpo, tem as suas dores amenizadas pelo anjo da guarda, pelo seu anjo da guarda, ou por sua consciência, por sua sabedoria, até mesmo adquirida nos últimos momentos. Os últimos momentos seriam semanas, quando se dá conta de que não tem mais jeito, começa a assumir uma situação de humildade, começa a assumir que está na hora, começa a rever o que aconteceu. E as dores, de alguma forma, são amenizadas. O corpo ressente tudo, o corpo está fragilizado, está cada vez mais fraco, sem poder de recuperação, mas as dores dos órgãos, a dor interna do corpo é amenizada. Quem sofre menos? Aquele que tem meses e meses se preparando, porque os que estão próximos veem que não há mais chance de recuperação. E o próprio enfermo percebe que seu corpo não tem condições de se recuperar. Os remédios não estão fazendo efeito, os médicos cuidam da melhor maneira possível, mas não há tanto empenho deles, porque é um caso perdido. E aqueles que instantaneamente se vão, não se preparam. Não se prepararam para o desencarne, um acontecimento que deveria ser de estudo, de autoanálise, sua autobiografia. Isso, na minha opinião, faz uma diferença boa. Faz uma diferença boa, sim. Aquele que vai desencarnar tem um período para repensar tudo o que aconteceu, para pedir perdão, para refazer mal-entendidos, para se desculpar de alguém que magoou, para se despedir mesmo. Se despedir, assim como a melhora da morte. Existe a melhora da morte, já comentei em um vídeo em que a pessoa está num estágio final, mas de repente melhora. Ninguém compreende, nenhum médico, nenhum especialista entende como ele se recuperou, mas 2 dias depois ele se vai, a pessoa se vai. É um período, a pessoa sabe que está na hora de partir.
e se prepara para esta viagem, se prepara para retornar ao lugar de onde veio tempos atrás. Porém, aquele que sucumbe com rapidez a uma morte rápida, violenta ou não, mas é uma morte rápida, este não se prepara. Aí gera uma confusão grande do lado de lá. O corpo foi fragilizado rapidamente, ele teve que ser arrancado rapidamente, o espírito arrancado rapidamente do corpo. É uma turbulência, uma confusão mental do corpo mental que existe ainda por algum tempo. É uma confusão que ele chega do lado de lá, é obrigado a passar pelo sono da morte, para que não seja martirizado, para que não sofra, para que não cause mais complicações na encarnação seguinte. Então, quem sofre menos na morte, para aqueles que ficam, quem sofre menos na morte é os que presenciam uma morte rápida, um desencarne rápido. O sofrimento é um choque. Para a morte, para o desencarne lento, de semanas, meses, quem sofre menos é aquele que se vai. O corpo não conta muito, o sofrimento do corpo não conta muito nesse peso, porque vai do karma se merecemos ou não passar por dificuldades físicas para o desencarne. Aqueles que ficam sofrem muito, sabem que não tem como salvar, então já começam a se preparar para o desencarne. Começam a se preparar para o desencarne no dia que acontece. O mundo vem abaixo. Falo de experiência própria, o mundo vem abaixo, não há como suportar tamanha dor, uma ferida que foi inflamando, você não podia fazer nada por aquela ferida, e no dia que ela estoura, no dia do desencarne, vem a dor lancinante, terrível, um acúmulo terrível de emoções e uma explosão horrível. Para uma morte rápida, o sofrimento é rápido, sofrem menos aqueles que ficam. E um sofrimento um pouco maior para aquele que se vai quando chega do lado de lá. Há um desencarne demorado, o sofrimento quando se chega do lado de lá é muito menor. E aos que ficam, o sofrimento é grande. Mas morte é morte, desencarne. É o preparo nosso desde que chegamos aqui. Porque desde o início de nossa chegada, estamos dia após dia preparando a nossa partida.